Pessoal, eu sou o Yuri Turbo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos aqui para visitar a sede da Porsche Cup, aquela categoria que vocês amam. E é aquela categoria que tem um lugar especial e cheio de emoção, onde hoje nós vamos ver os bastidores dela, desde uma conversa especial com o Denner até uma visita na oficina, onde é preparado tudo e é algo incrível e surreal. E você vai acompanhar tudo aqui comigo. Pessoal, estamos aqui com mais uma grande entrevista e hoje estamos aqui com o cara que faz aquela categoria que vocês amam, Denner, o CEO da Porsche Cup, e hoje a gente vai explorar um monte de coisas dos bastidores e não da corrida, mas também nós iremos falar sobre elementos e muito mais, coisas que a gente não explorou naquela entrevista, que inclusive já vai estar também aqui na descrição, onde a gente vai explorar hoje. Então, Denner, primeiramente, dá um oi aí pra galera. Olá, pessoal. Olá, Yuri. Olá aqui a todos os espectadores do Yuri. É um prazer de novo estar podendo dar essa entrevista hoje aqui na nossa casa, a nossa sede da Porsche Cup. Então, obrigado por ter tido essa iniciativa de vir até aqui e conhecer o nosso espaço também. Isso daqui tá sendo uma total honra e a gente já vai começar com uma primeira pergunta que a gente fez na entrevista, que pra quem não viu, além de estar aqui na descrição, também vai estar aqui no card. Então, Denner, como é que surgiu a ideia de criar a Porsche Cup? A ideia surgiu, antes da Porsche Cup eu tinha uma equipe de endurance, de corridas de endurance. Aqui no Brasil, as mais famosas eram os 500 km de Interlagos e as 1000 milhas de Interlagos, que acontecia geralmente a 500 km no meio do ano e a 1000 milhas ou no final do ano ou no comecinho do ano. E eu tinha uma equipe que começou simplesmente por uma paixão em automobilismo, reuni alguns amigos que corriam, isso foi crescendo um pouco mais, foi aumentando o tamanho da equipe, que ela começou com um carro, depois passou para 2, 3, chegou até ter 4 carros, e foi uma fase muito legal, uma fase de aprendizado do que é corrida, do que é pista. Mas chegou um momento que essas corridas elas precisavam ter um pouco mais de regras e tudo mais, e não é bem o perfil dessas corridas. E aí eu resolvi, então vi que ali tinha uma possibilidade de um negócio, que tinha uma possibilidade de uma categoria. Falei, então por que não a gente não criar uma categoria com essas regras, com esses padrões aqui para o Brasil? E aí não foi assim num estalar de dedos, não. A ideia começou assim em 1999, 98, 99, e fomos fazendo alguns estudos, até que em 2005 foi dada a largada da primeira corrida da Porsche Cup. Cara, essa daí é uma história absolutamente incrível, onde se a gente explorar, a gente vai ver que tem toda a parte da Alemanha ter dado a permissão, também as soluções para os carros, coisa que a gente também vai explorar aqui. Uma dúvida que muita gente mesmo, como é feito os bastidores, como a preparação de uma etapa, desde a seleção da data até conversar com o autódromo, como é feito? Então, primeiro a gente tem que... Tudo parte de um cronograma, né? Um calendário do ano, onde a gente ali consegue estabelecer as datas que funciona pra gente, né? Porque tem uma série de compromissos, chegada de carro, chegada de peças, disponibilidade de autódromo, conflito com outras datas do calendário de todo mundo, ou conflito com outras categorias também, porque a gente tem o mesmo espaço, o mesmo momento, a mesma emissora de televisão, enfim, é um grande quebra-cabeça você conseguir formatar um calendário. Mas também é muito legal quando a gente, entre as categorias, a gente consegue também conversar um pouco e se encaixando, né, para que uma não canibalize a data da outra e tudo. Então dali a gente tem um calendário anual. Partindo disso, isso vai tudo para a mesa aqui da nossa equipe, e aí a gente começa a distribuir as tarefas para cada departamento. Denner, aqui uma segunda parte dessa pergunta, mais ou menos, quantas pessoas estão envolvidas neste processo?
Então, eu aqui na Porsche Cup, na sede, né, que é onde nós estamos aqui hoje, em regime de caráter fixo, trabalham aproximadamente 90 pessoas. Né? Eu estou falando de mecânicos, eu estou falando de engenheiros, eu estou falando de pessoas da logística, estou falando de pessoas que compõem o evento, que montam aquele evento com tudo aquilo que você já viu, pessoas que fazem as regras dos eventos, pessoas que fazem os acordos com os pilotos, pessoas do contabilidade, da nosso departamento de cobranças, diretoria em si. Então, quando você soma toda essa quantidade de pessoas, são 90 pessoas que cada um sabe muito bem qual é a sua tarefa, qual a sua definição, e aí cada um vai, dentro desse grande programa, desenvolver e pôr em prática as suas obrigações. Caraca, é um time muito grande mesmo e é algo que você consegue dominar com total maestria. Você consegue liderar eles para uma total perfeição de trabalho em equipe. Que eu também queria perguntar, porque isso daí é uma curiosidade minha. Como é feito as etapas fora do Brasil, já que é Porsche Cup Brasil, como etapa da Argentina? Então, só complementando a primeira pergunta, a pergunta passada, isso eu falei de 90 pessoas aqui na Porsche Cup. Mas quando a gente chega lá no fim de semana, a gente tem mais de 300. Porque daí entram os freelancers mecânicos, freelancer engenheiro, freelancers também do departamento de montagem, pessoal de culinária, segurança, limpeza, enfim, tudo aquilo que a gente precisa para que o evento rode daquele jeito que vocês conhecem. Aí nós estamos falando de umas 350 pessoas. Falando da segunda pergunta, né, quando a gente tem uma prova fora, no caso agora a gente vai ter na Argentina, mas a gente já teve no Portugal, já teve na Espanha, em várias vezes, o procedimento basicamente é o mesmo, porém ele é agregado de uma série de necessidades que a gente tem na alfândega, porque para a gente hoje sair daqui da Porsche Cup, que está a 5 km do Autódromo de Interlagos, tudo que a gente tem que fazer é basicamente igual ao que a gente faz quando a gente vai para a Europa, está a 14 mil quilômetros da sede da Porsche Cup. Mas é claro, primeiro você tem uma fronteira para passar, você tem a alfândega, você tem que comprovar todo o material que sai, que entra, então tem todo um trâmite burocrático e que é necessário que ele seja feito tintim por tintim, tudo certinho, para que não haja nenhuma dúvida e não gere nenhuma dor de cabeça nessa cruzar a fronteira. E quando eu falo cruzar a fronteira, é cruzar a fronteira do Brasil para outro país e voltar. Então, na verdade, você tem 4 vezes a fronteira, né? A saída do Brasil é a entrada num país X, saída do país X e a entrada no Brasil novamente. Então, isso tudo tem que estar redondinho, bonito e perfeito. Para isso, a nossa equipe de logística trabalha intensamente. Você vai ver, hoje a gente vai dar um passeio na oficina, mas você vai ver um monte de caixas, containers e peças ali, tudo expostas no pátio, onde a gente faz a simulação de toda a carga. Então hoje a nossa oficina não está funcionando como ela funciona normalmente. O nosso pátio hoje está muito contaminado por carga, que é o que a gente está fazendo todo esse inventário e organizando essa saída. Caramba, e isso é um processo que, colocando os processos extras como a alfândega, envolve mais de 400 pessoas, aí fácil. Envolve sim, envolve bastante gente e principalmente envolve um tempo um pouco maior. Então você vê que o intervalo da corrida que a gente fez agora, que é julho, para a próxima corrida que será só em setembro, é o tempo para a gente organizar tudo isso, viajar essa quilometragem maior, organizar lá no local, fazer a volta, chegar aqui e estar pronto, com os carros prontos, reparados, para a prova seguinte a essa da Argentina, que será no início de novembro, na abertura do GP de Fórmula 1. Ou seja, a Porsche Cup tem corrida na primeira quinzena de setembro, fica esses 45 dias, eu vou dizer, ou quase 60 dias aí depois sem corridas, e aí volta a correr lá no GP Brasil. Cara, e o GP Brasil tá com grandes expectativas, principalmente porque a gente tá vendo um campeonato bem disputado. Mas a gente tá aqui pra falar de Porsche. Então, eu queria saber, e eu acho que quem vai ver o nosso tour também gostaria de saber. Qual é a história desse espaço que a gente está visitando hoje? Bom, a história desse espaço, né? Esse espaço chama-se Porsche Cup. A história dele vem uma história
da minha vida lá de trás, né? Primeiro, apaixonado pela mecânica e minha vivência dentro da oficina. Meu pai sempre teve oficina, então da minha experiência ali com oficina, também gosto muito de esporte, então juntar os carros com o esporte, que é corridas de carros, para mim isso fez todo sentido do mundo. Passou por essa fase de ter times de endurance, e aí chegamos a essa fase de ter esse sonho que é uma categoria. Então tudo começa lá atrás, desde garoto, com essa paixão pela mecânica e pelo esporte. Cara, essa história, ela tá desde a nossa entrevista rodando mesmo. Porque tudo começou com essa motinha. Aí foi rodando, e é isso que a gente vê hoje. E é muito legal de a gente ver toda essa evolução, mas principalmente também algo que é totalmente um trabalho em equipe. E uma outra pergunta aqui, que eu olhei pra trás aqui, ouvi, eu acho que dá pra formular uma pergunta bem legal. Qual é a história dos principais troféus aqui, principalmente daquele ali vermelhão gigante? Então, cada um tem uma história, né? Essa é na época que a gente tinha essa equipe de endurance. Então, são as vitórias que a gente conseguiu nessas equipes, nessas provas. E foi acumulando aqui. Então, essa é a nossa parede de troféus da nossa equipe. Tem alguns aqui que são de 24 horas de Le Mans de carro clássico, que eu já fiz também, e algumas, por incrível que pareça, a grande maioria da equipe, mas algumas, por incrível que pareça, era eu lá pilotando o carro, apesar de não ser piloto. Não era piloto, mas eu acho que já rendeu um pouquinho. Aqui, ó, vamos lá, vamos pôr os fatos na mesa. Tudo começou com essa motinha aqui. Agora, qual é a história que você tem com ela, só pra quem não viu a nossa entrevista? Na verdade tudo começou acho que um pouco antes dessa motinha ainda, porque eu sou filho de mecânico, meu pai sempre teve oficina mecânica e eu sempre tinha vidrado para ir na oficina, né? Então, disputar ali o tempo de escola com oficina e tal. Não era oficina de carros de corrida, mas meu pai é uma pessoa muito genial e ele sempre, naquela época, consertava esses carros mais exóticos que existiam naquela época de importação não permitida. Então, não eram muitas pessoas que tinham experiência de trabalhar com esses carros mais, eu vou chamar assim, difíceis, menos comuns. E eu sempre fiquei muito assim vidrado. E meu pai, então, em determinado momento, adquiriu essa motinho e viu nela uma forma de me ensinar mecânica. E lógico que eu, no primeiro momento, que eu queria era passear de motinho. Mas muito legal porque, vamos falar assim, ó, o mesmo pistão que está ali dentro daquele cilindrinho ali, é basicamente o mesmo pistão que está lá dentro do Porsche Cup hoje. A diferença é que aumentou o tamanho e aumentou a quantidade. Mas o princípio de funcionamento do motor a explosão, por exemplo, é o mesmo. Ali tem um carburadorzinho que os carros até há um tempo atrás eram todos com carburador. Então tem várias coisas nessa motinho, porque ela tem um motor a combustão, que se assemelham ao mesmo princípio dos carros até hoje. Então isso foi uma base muito grande, porque eu vi a dificuldade de ter que arrumar, porque o benefício de eu arrumar era eu andar na moto, né? E em consequência disso era o aprendizado, e foi aí que meu pai se ligou e falou, como é que ele vai aprender bastante? Gerando problema para ele aprender. Então muitas vezes ele ia lá, eu vou usar até um termo que assim sacaneava, né? Gerava algum defeitinho na moto, no outro dia eu ia lá fazer ela pegar, não pegava, e aí ele ia me explicar como funcionava tal peça. Vamos dar um exemplo, o carburador, né? Então como é que ele funciona? É por A mais B, isso, aquilo, tal. Lógico que eu era bastante criança ainda, tinha uma porção de ajuda muito grande, mas ele fazia com que a minha cabeça se desenvolvesse para eu entender como funciona aquele carburador e entender por que ele não estava funcionando. Muitas vezes até no final ele arrumava, mas ele só arrumava depois que ele percebia que eu entendi qual era a função do carburador e como aquilo funcionava. Dei o carburador como exemplo, mas o magneto, a vela de ignição, o pistão, enfim, o freio, todas essas coisas que compõem um veículo com motor a explosão. Meu, assim, eu fico pensando assim, se você vai lá, acorda os seus pra andar na motinha, aí vai lá, vamos ligar aqui. Eu acho que essa peça quebrou sem querer. Aí ela arrumava, sem querer bem entre aspas. Sem querer querendo. É o sem querer querendo, isso mesmo. Que
Uma dúvida aqui, ó, bem popular sobre a Porsche Cup. Eu acho que quase todo jornalista já te perguntou isso, mas a gente vai reformular essa pergunta aqui. Esse espaço, ele é todo maravilhoso. Ali tem os carros incríveis, ali tem os carros de corrida, mas eu queria saber, você disse que a Alemanha, inclusive a Porsche Cup, a Porsche Alemanha, está envolvida no processo, mas eu queria saber como ela está envolvida nisso. Bom, a Porsche AG, né, que é a Porsche a mãe de todas, ela tem um departamento de competições, que chama-se Porsche Motorsport. Lá são fabricados os carros de corrida da Porsche, seja um Porsche Cup, seja um GT3R, seja um 963, agora o protótipo que eles estão disputando o campeonato de endurance, é fabricado neste departamento. A minha relação direta é também com esse departamento. Então a gente tem uma série de regras para cumprir, que esse departamento nos impõe. Evidente, quando você representa uma empresa de esporte, você tem regras, você tem guides para seguir. Então a gente recebe esses guides todos, segue eles, mas aqui no Brasil também a gente tem um número de carros muito grande. E temos um interesse comum, é de que todos os carros andem bem nas provas. Então quando aparece um problema em um carro que a gente detecta, a gente já passa a olhar para todos os outros se não pode acontecer num outro carro também, né? E também passa a informar a Porsche sobre esse eventual problema, que muitas vezes a Porsche vê, se depara aquele problema e fala, olha, se eu tomar tal medida na produção do carro, eu vou me antecipar a esse problema. Então ela usa também às vezes um pouco da experiência da Porsche Brasil, da Porsche Cup do Brasil, para desenvolver o seu produto. Então, isso é muito interessante, porque todos ganhamos com isso. Ganhamos nós aqui que temos uma equipe grande, e quanto melhor a qualidade dos carros, melhor. A Porsche que produz seus carros lá e que manda para outros campeonatos também, ela tem todo o interesse em ter um produto cada vez mais afinado, e é um produto espetacular. Daí vem a minha paixão pela marca. Então, acho que todo mundo ganha com isso, mas a resposta da tua pergunta, o envolvimento da Porsche é fundamental para a nossa categoria funcionar bem. Denner, só um minuto que é muito engraçado. Tá acontecendo a nossa entrevista e acho que aqui embaixo tá rodando o carro aqui. Eu acho, aqueles simuladores que você coloca o carro para testar a velocidade, né? Então, tá rodando aqui, tá fazendo um barulho muito bom, assim, que vocês não conseguem ouvir daqui, mas é muito melhor do que você imagina. Agora, voltando aqui, Denner, tem mais algum dado que a Porsche alemã usa pra pôr na produção dos carros que vem diretamente da Porsche Cup? Não, eu acho que não, assim, eu acho que a Porsche Motorsport, de novo ela fala da fábrica dos carros de corrida, ela pega informações de todos os campeonatos Porsche do mundo também, para enriquecer ainda mais o seu próprio projeto, que é o Porsche Cup. Então eu acho que ela vai pegando um grãozinho ou uma pitada de cada lugar e insere no seu produto, e com isso cada vez o produto fica melhor, com melhor performance e melhor durabilidade também. E quando acontece um problema no pneu? Vocês mandam para quem isso? Então, é uma história muito parecida, porque o fornecedor de pneus é a Michelin, né, que também é o fornecedor oficial da Porsche Motorsport lá na Alemanha. Esse pneu do Porsche Cup, ele já é desenvolvido, é um pneu que ele é desenvolvido para o Porsche Cup, né? Não é que é um pneu que existe de mercado. Por quê? Porque o Porsche Cup tem um motor atrás, porque o Porsche Cup tem uma temperatura maior na parte de trás gerada pelo motor, porque tem muito mais tração e porque o composto e a arquitetura do pneu ela é desenvolvida para aquele tipo de carro. Então, como eu diria, todos os outros usam uma roupa comprada na loja, seria o pneu natural de venda. O Porsche Cup usa um pneu que seria uma roupa feita pelo alfaiate, ou seja, uma roupa sob medida às necessidades do carro. Caramba, mas tipo, se na Porsche Cup vai lá um pneu, ele dá algum defeito, vocês mandam para a fábrica e aí eles fazem uma solução para impor, para isso não acontecer de novo?
Sim, é claro. A gente também tem essa mesma relação com a Michelin e também vai dando inputs do produto deles, que é o pneu. Então, por exemplo, o Brasil a gente sabe que tem condições severas de temperatura, diferente um pouco da Europa, o tipo de autódromo, o tipo de piloto. Então, muitas vezes, quando a gente percebe que tem alguma vulnerabilidade no pneu, ou que o pneu possa ficar ainda melhor, a gente manda uma informação para a Michelin, no caso, e se ela achar que cabe um desenvolvimento melhor, ou nos passar uma instrução melhor de uso, que é a geometria, que é como você monta a suspensão do carro, como você regula a suspensão do carro, a gente também vai discutir e vai tentar otimizar ao máximo. Qual que é a ideia aqui? Fazer com que a gente possa usar o pneu da melhor forma possível, da forma mais durável possível e com melhor performance. Então, quando tem esse casamento entre as companhias, isso fica muito fácil. Lembrando que já antes da gente, a Porsche da Alemanha, que é a Porsche Motorsport, e a Michelin já produziram esse produto um para o outro, né? Então, isso já vem muito, muito bem equacionado. Denner, você falou que essas marcas estão unidas, mas eu também fiquei sabendo que você contou aqui que existem Porsche Cup em outros países, certo? Quais são os países que a Porsche Cup, além do Brasil, existe? E também qual o diferencial da Porsche Cup Brasil para as outras? Bom, vamos lá. Campeonatos da Porsche monomarca, né, que são de mesmos carros, existem, creio que aproximadamente 30. Aproximadamente. Existem dois tipos de campeonato com o carro GT3 Cup. Um chamado Carrera Cup e o outro chamado Sprint Challenge. O que muda neles? Não necessariamente o carro. Muda que o Carrera Cup seria o nosso top e o Challenge a nossa categoria imediatamente secundária. Vou fazer uma analogia aqui, como se o Carrera Cup fosse o nosso Fórmula 1 e o Sprint Challenge fosse o nosso Fórmula 2. Tá? Isso serve também para os pilotos entrarem, às vezes, pelo Fórmula 2 e chegar no Fórmula 1, ou seja, entrar pelo Sprint Challenge e chegar no Carrera Cup. Alguns países também têm esses dois campeonatos. O Carrera Cup, por ele ser um campeonato mais importante, você tem que cumprir mais regras, você tem que estar com seus standards, né, as regras da Porsche, todas cumpridas. O Challenge, você não tem essa necessidade de cumprir 100% das regras. Então, às vezes, algum mercado ou alguma situação não permite que o campeonato esteja naquelas regras ali de tão alto nível. Então, tem-se a opção do segundo campeonato, que é o Sprint Challenge. No Brasil, aqui, graças a Deus, a gente começou como... Antigamente não se chamava Sprint Challenge, antigamente chamava-se GT3 Cup Challenge. Mas é a mesma coisa que o Sprint Challenge hoje. Então a gente começou com o GT3, foi desde 2005 até 2017, sendo um campeonato GT3 Cup Challenge. E ali a gente então, depois de 17 para 18, a gente ganhou, de 16 para 17, a gente ganhou a certificação Carrera Cup também. Então a gente partiu desde ali a ter dois campeonatos, o Sprint Challenge e o Carrera Cup. Esse Carrera Cup foi uma conquista muito, muito legal da Porsche Cup Brasil. Isso sim é um diferencial da Porsche Cup Brasil, porque no mundo todo, todos os campeonatos até então denominados Carrera Cup eram campeonatos onde o promotor do evento era a própria Porsche. Então vou te dar um exemplo, tem o Carrera Cup da Alemanha, era a Porsche da Alemanha que organizava esse campeonato. O Carrera Cup da Inglaterra era a Porsche subsidiária da Inglaterra que organizava. E assim França, Japão, China, e o Brasil foi o único que não foi, que ganhou um certificado de Carrera Cup sem ser organizado pela Porsche, ser organizado por um homologado pela Porsche, que é o meu caso. Então isso foi algo assim de muito orgulho para mim, saber que eu consegui ser reconhecido pela Porsche Motorsport e poder fazer a mesma coisa que eles até então não entregavam para vamos chamar, um terceiro, mesmo que homologado fosse. Então isso foi um mérito exclusivo da Porsche Cup Brasil. Olha, isso daí é de total mérito seu, porque você consegue fazer com uma total maestria, assim, que chega até a ser satisfatório de ver. Mas, aqui, uma pergunta aqui.
Eu acho que algumas pessoas podem, às vezes, se confundir um pouco, né? Às vezes pode ter que a Porsche Cup, ela, além de estar nos autódromos, ela é uma marca, como este boné aqui. Vocês fazem toda a linha de produtos, então vocês podem, às vezes, ser vistos como uma marca. Mas eu tenho a dúvida de como toda a Porsche Cup se tornou isso. Além de ser só uma categoria, ela também é uma união. Eu queria saber como você e a Porsche Cup fizeram isso se tornar algo tão grande. Então, legal. Então, voltando um pouquinho, né? Você fala que eu consegui isso com a maestria. Eu consegui isso como equipe que trabalha aqui e que desenvolve um trabalho espetacular. Sozinho eu não conseguiria nada, tenho 100% consciência disso. Então, essa equipe, ela é sim regida por mim, mas tem inúmeros profissionais aqui que, se eu fosse falar o nome, a gente ia passar de mais de 90, né? E tem alguns até que já passaram por aqui, não estão mais aqui, mas contribuíram muito para que isso aqui existisse e chegasse nesse patamar. Então, primeiro de tudo é colocar isso no plural, porque somos todos essa equipe, somos todos aqui nesse mesmo caminho. É lógico que quando a gente fala de uma corrida de automóvel, a gente tem que pensar num espetáculo. E o espetáculo envolve tudo isso, Yuri. Envolve desde o carro correndo lá dentro, desde as ações que você vê lá no autódromo, desde do boné que você acabou de mostrar, que é a marca, né? E que a gente também tem uma loja de produtos da Porsche, para quem quiser, para os aficionados que quiserem poder usar a nossa marca, que a gente acha muito legal. Então, isso tudo vai cada vez contribuindo mais, mostrando que essa marca Porsche, e é isso que me fascinou lá atrás, né, é muito mais do que só um automóvel, né? E dizer que a Porsche Cup é muito mais do que só uma corrida de automóvel. Então, tem uma série de coisas, desde o networking das pessoas, desde as pessoas poderem estar com a sua família num ambiente legal, de fazerem o seu esporte, das marcas aparecerem de forma bacana nos carros e no evento. Isso gera negócios, gera união de pessoas, diversão também. A Porsche Cup ficou tradicional aí por ter shows no final das suas corridas, então é um momento ali que acaba toda aquela tensão e tudo, da gente compartilhar e se divertir um pouco também. Também adoro música, então poderem estar ali e poder desfrutar um pouco de shows, como foi o nosso último agora aqui com a Cláudia Leite, como foi do Lulu Santos, do meu amigo Flauzino, que foi o Jota Quest, e também do Capital Inicial, que foram grupos que estiveram lá e que fizeram o evento da Porsche Cup ainda mais divertido, mais legal, e esse é o nosso objetivo, fazer show. Cara, vocês fazem um show que é memorável. Vocês não fazem só um show, vocês fazem um total espetáculo. Você falou aqui na última pergunta que eu lembro que no show do Capital Inicial, sim, eu estava lá. Você que começou agora a me acompanhar, sim, eu já venho na Porsche Cup mais do ano passado. Você disse que eles geralmente vão todo ano. Eles vão pra se apresentar na final? Então, em cada etapa a gente contrata um show distinto, diferente. Então, agora nessa última etapa, que vai acontecer dia 18 de novembro em Interlagos, também haverá um show. Não necessariamente vai ser do Capital ou vai ser do Jota Quest, porque a gente também acaba criando um pouco de diferentes experiências. Mas vai haver um show musical também, que é o que vai encerrar a temporada da Porsche Cup de 2023. Aqui a gente já tá no meio do ano, já passamos de um semestre, o que já é uma grande conquista para Porsche. Mas eu gostaria de saber quais são, dá um gostinho aí pra gente sobre o que a gente pode aguardar para 2024. Olha, eu acho que a gente pode aguardar para 2024 uma Porsche Cup ainda mais organizada, ainda com mais divulgação, os eventos com mais atrações. É nessa mesma linha que a gente vem, mas tentando cada vez nos superar, fazer o melhor e ter um campeonato ainda mais disputado, que eu acho que é assim, um DNA da Porsche Cup, é que o campeonato seja bastante disputado. A vantagem dos carros, dessa preparação de uma equipe monogestão, ou seja, uma mesma equipe que preparam todos os carros,
é que a qualidade dos carros que vão para a pista, elas são muito equivalentes. Eu não diria que elas são idênticas, porque não existe nada idêntico. Mas eu diria, quando eu digo que elas são equivalentes, às vezes os carros estarem, quando vão para o shakedown, todos no mesmo 1/10 de segundo ou no mesmo 100º de segundo. Para quem não conhece bem, um carro dá uma volta, por exemplo, vamos usar Interlagos aqui como referência, em 1 minuto e 35 segundos. Né? Então, se a gente chega lá com um carro e um dos nossos pilotos de teste dá uma volta em um carro que tem que virar em 1 minuto e 35 segundos e vira em 1 minuto e 36 segundos, ele perdeu 1 segundo. Se ele vai lá e vira em 1 minuto e 36 segundos, 1 segundo que parece nada, isso é super inadmissível. O que é admissível para a gente? Se tem uma diferença de 1/10 de segundo. Ou dividir esse 1 segundo por 10 partes. E lembra, 1/10 de segundo em uma volta. Em uma volta que tem 12, 13, dependendo do autódromo, curvas, 2, 3 ou 4 retas. E quanto que não é isso? Em uma curva só, é milésimos de segundo. Então, preparar esses carros de forma idêntica é um baita desafio para a gente e é um baita de um conforto para o piloto. Porque se ele tiver certeza que o carro dele está igual aos outros no quesito performance, e ele ainda não estiver lá, ele sabe que ele não precisa mais contar com essa variável carro. Ele fala, bom, então sou eu que preciso fazer alguma coisa diferente para eu vencer esse 1/10 de segundo. Quando ele não tem essa comparação direta, sempre fica aquela interrogação. Será que eu estou perdendo porque eu não estou conduzindo o carro legal, não estou pilotando bem? Será que eu estou perdendo porque meu carro tem um déficit e por isso que eu não estou indo bem? A Porsche Cup trabalha muito para fazer o quê? Para minimizar essa parte do carro e mostrar para ele, olha, se tem alguma coisa a buscar ou não, está na tua mão. E o piloto acaba sempre entendendo isso de uma forma muito legal e a Porsche Cup tem alguns recursos para isso também. E geralmente quando ele consegue isso, ele percebe que foi mérito dele ter conquistado essa vitória. E é mérito dele, mas também tem uma equipe gigantesca aqui trabalhando. Então, isso daí mostra como a Porsche Cup está num nível de organização muito acima. E aqui eu gostaria de encerrar essa entrevista com uma pergunta muito importante e de peso. Você com a sua equipe consegue entregar uma Porsche Cup com uma total maestria e perfeição. Mas, além do sentimento, qual é o segredo que você e a sua equipe têm para conseguir fazer um show que é considerado algo divino? Eu acho que o segredo é a paixão. A paixão por aquilo que a gente faz. Então, por exemplo, eu sou apaixonado pelos carros, pela máquina, sou apaixonado pelos eventos, então eu faço isso com paixão. Os meus mecânicos aqui trabalham no carro com paixão. Claro, isso aqui é um trabalho, é um meio de vida, mas a gente sente que o coração está acima de tudo. Então uso isso para os engenheiros, uso isso para todo o nosso pessoal de eventos também, que vão lá e montam o evento, que não está diretamente ligado ao carro, mas está ligado ao evento, coisa que você já citou aqui várias vezes, que gosta de ir no evento, que é um evento bem organizado e tudo. Todas essas pessoas estão ligadas através de uma paixão. Esse é o verdadeiro segredo. O resto é secundário, o resto a gente busca, a gente negocia, a gente faz. Mas se a gente não tiver isso no coração, essa vontade, essa paixão de fazer aquilo que gosta e se sentir bem aonde está trabalhando, se a gente não tiver isso, não tem o porquê da gente estar aqui. E também não vai ter sucesso. Quando a gente tem paixão, a gente tem sucesso. Paixão é o segredo que este homem que consegue entregar um fenômeno que gera algo, uma emoção dos fãs, consegue fazer com perfeição. Então, muito obrigado, Denner, por essa entrevista maravilhosa. E vocês vão ver ainda o tour incrível que a gente vai fazer. Yuri, agora eu que vou te entrevistar. Não, melhor, eu não vou te entrevistar, vou te desafiar, tá bom? Olha, esse carro que tá aqui nesse elevador vai passar por um teste de câmbio. Você quer fazer o teste de câmbio dele? Olha, é praticamente dirigir um carro. Ele vai estar estático, mas vai estar com o motor ligado, você vai ter o comando lá. Você vai se sentir na pista. Topa? Topo, com certeza. Esse daí vai ser um desafio que eu topo. Então vamos lá ver como é que o Yuri, se ele vai dar conta de fazer as mudanças de marcha e tudo, hein? Tá bom? Primeira coisa de tudo, isso daqui serve pra gente encaixar ali no banco para adequar um pouco o teu tamanho. Eu não tenho um teu,
Mas eu vou já pedir aqui para uma pessoa muito especial que vai emprestar o seu banco para você testar o carro. Olha quem é, ó. Isso aí. Então a Antonella vai te emprestar o banco dela, ó. Ótima piloto. Você não pode te dar vexame, hein? Olha a responsabilidade. Um Porsche e o banco da Antonella. Tudo bem? Como é que funciona aqui a oficina? Então, aqui nós temos uma linha de produção, né? Então os carros entram nesta linha aqui. Antes eles passam por aquela salinha lá dentro, ó. Não sei se você está vendo lá, é um dinamômetro que mede a potência do motor. E aí eles vão passando. Em cada um desses elevadores é uma baia de trabalho. E em cada um desses elevadores tem uma equipe trabalhando. E elas vão fazendo o reparo de todos os carros. E isso é medido através de um tempo, que é o tempo que a equipe precisa para fazer o seu tal reparo. Cada equipe trabalha numa área do carro. Então, por exemplo, uma equipe trabalha na área de suspensão, outra na área de câmbio, outra na área de motor. E em cada uma dessas baias é feito isso. Lá naquela última lá que você está vendo lá, aquela lá é feito a final, onde é feito o alinhamento e o carro sai pronto para ir para a pista. E aonde são preparados os motores daqui? Não, os motores a gente precisa de uma área um pouco mais reservada, um pouco mais tranquila, dedicada só para aquilo. Fazendo uma analogia com um hospital, é onde é a sala de cirurgia. Vamos até lá? Então, pessoal, estamos prestes aqui a entrar na sala de motores aqui da Porsche Cup. Isso daqui vai ser animal. Vamos lá. Vamos lá, Yuri. Aqui não é só de motores, é de motores e câmbios, tá? Ah, entendi. Vamos lá. Tá, aqui já... Aqui é onde são preparados todos os motores da Porsche Cup. Olha, ó, o José, que é o diretor dessa área, e o Vitor também, que trabalha aqui. Tem mais gente que trabalha aqui, mas hoje não está. Então eu vou te explicar. Aqui são reparados todos os motores e os câmbios. Esse daqui, ó, é um câmbio de Porsche Cup, né? Ô Zé, explica para ele aqui o que você está fazendo nesse câmbio. Esse câmbio aqui, tudo bem? Sim, tudo bem. Legal, esse câmbio nós estamos fazendo uma revisão do blocante e de todos os componentes de marcha, né? Que é luva, garfo, entendeu? E aqui a gente está fazendo um ajuste do blocante, ó. Fazendo toda a contagem de disco, que é os discos de fricção, os discos de aço, para depois colocar no câmbio, colocar no carro. O blocante é o diferencial. O blocante é que pega toda a potência lá do motor, que passou pelo câmbio, e depois ele joga na roda. E ele faz o quê? Ele distribui para as duas rodas de forma mais eficiente, de acordo com o que o carro está na pista. E isso com o tempo se desgasta. Então tem umas medidas aqui que tem que ser reparadas, umas tensões e pressões que servem para que essa carga jogada nas rodas seja de forma mais efetiva nas duas rodas, dando mais tração para o carro. Essa peça aqui, a seletora, ela vai girando e cada vez que você bate lá, ela dá uma giradinha, dá uma giradinha. Com isso, as engrenagens vão se mudando de posição aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então essa aqui é a engrenagem da primeira, essa aqui é da segunda, essa aqui é da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, e assim sucessivamente vai tendo um encaixe das engrenagens e aumentando a velocidade do carro. Tudo isso que tá aqui, ó, é um motor de Porsche Cup. Tudo isso aqui, ó, tá vendo? É um motor de Porsche Cup. Então ele começa o bloco, o virabrequim, os cabeçotes, enfim, tudo aqui. Quando juntar tudo isso daqui, vai virar um motor de Porsche Cup. Este motor, ele atingiu um número de horas X, que é o número da vida dele, e ele precisa que seja feito isso. Desmonta inteiro, mede as peças, trocam as peças que desgastaram, monta de novo, e ele está com a saúde, com a vida em ordem. Para fazer isso, tem que fazer tudo nos mínimos detalhes de medições e tudo, assim como você viu ali no câmbio, para que ele volte a ter a mesma potência exata de todos os outros carros. Nossa, e aqui tanta peça e forma um motor, caramba. E ó, aqueles dois caras ali, que são os caras que são os craques em montar esse quebra-cabeça. Imagina se a gente dá um quebra-cabeça daqueles de brinquedo para eles montam assim, ó. E pessoal, oficialmente aqui temos o Santo Grau.
os carros mais incríveis que você pode ver da Porsche Cup estão aqui. Então, Denner, você pode mostrar pra gente a sua coleção que tem nas laterais? Vou mostrar que com esse tempo todo de Porsche, eu acabei juntando alguns carros da marca e tenho a maior paixão por eles, né? Cada um tem uma história e esse aqui, ó, esse prateado aqui, na época ele não era dessa cor, ele era verdinho, foi a primeira vez que nossa equipe correu as 1000 milhas. Ele é um Porsche de 1971, mas que correu as 1000 milhas de 95 e ele é todo preparado por mim. E na época, em 95, eu fiz peças de fibra de carbono, enfim, uma série de coisas que na época era super inovação. E a gente, na primeira participação da 1000 milhas, tirou em terceiro lugar. E na segunda participação da 1000 milhas, ele virou azul escuro e nós ganhamos em primeiro lugar com ele. É uma história, eu acho que esse carro ele viveu uma grande época aqui. Uma das minhas maiores paixões pelos carros de rua é esse aqui, ó, que é um Porsche Carrera RS 73, é um Porsche que a Porsche fabricou numa série limitada de 1.200 carros lá em 1973 e eu tive o prazer de encontrar nos anos 90, esse daí ele estava todo judiado, detonado, mas aí eu restaurei ele nas condições originais, na cor original, as rodas e tudo, e é um baita paixão esse carro. Então, pessoal, vocês acompanharam aqui um dia incrível aqui na série da Porsche Cup, onde a gente viu tanta coisa legal e vocês viram o quão é não só complicado, mas também um grande trabalho em equipe para organizar aquela categoria que vocês amam. Pessoal, até a próxima. Tchau, fui!